Gustavo, cadê o Gustavo? Aqui tem alguns Gustavos. Gustavo, olha aqui, fala Dalva, mais o X é a concentração de acetato que vem do equilíbrio do ácido acético. Eu tenho X de acetato, mas ele vai sofrer hidrólise? Ele vai sofrer hidrólise e vai formar ácido acético. Eu tenho que me preocupar com isso, Gustavo? É muito pouco. A constante de hidrólise do acetato, a gente fez em sala de aula, 5,6 vezes 10 a menos 10. É um evento muito pouco provável de acontecer. Então, majoritariamente, a concentração de acetato, que eu vou usar aqui, é a que vem do sal. Será que isso afeta as minhas contas? Bom, vamos ver. Eu tenho, se eu misturar, né, no problema 10, eu vou misturar, vou colocar aqui, olha, 150 ml da solução de ácido acético, 1,0 mol por litro, eu vou misturar com 50, certo? 50 ml da solução de acetato de sódio, não interessa qual é o acetato, acetato de sódio, descrita na questão 8, que é 1,0 também mol por litro. Eu posso dizer que nessa mistura, a concentração de acetato e de ácido acético é 1,0 mol por litro? Posso dizer? Eu vou ter 150 ml de ácido acético, vou misturar isso com 50 ml de acetato e vou ter, num becker maior, 200 ml de solução. Aqui, a concentração de ácido acético e de acetato é 1,0 mol por litro? Sim ou não? Não. Por que não? Essa resposta precisa melhorar. Por quê? Porque mudou o volume, gente. Eu tinha um número N de moléculas de ácido acético aqui. Esse número N de moléculas de ácido acético continua aqui. Só que eu não tenho mais 150 ml de solução. Eu tenho 200. Por quê? Porque essa solução foi diluída com 50 ml da solução de acetato. Eu preciso pensar na mudança da concentração do ácido por causa da presença do acetato? Não. Não, a gente acabou de ver. Esses equilíbrios eles estão favorecendo ácido acético e favorecendo acetato. Eu tinha aqui um número N de íons acetato, nesse volume. O número de íons continuou o mesmo, mas o volume agora é muito maior. A concentração em mol por litro não é a quantidade de matéria, o N, o número de mols, dividido pelo volume. Mudou o volume, mudou a concentração, mas não mudou o N, porque eu não posso destruir matéria. Não na química que a gente está estudando. Tá certo? Vocês não podem mais estar dormindo porque já é 9h30 da manhã. Todo mundo entendeu o que está acontecendo? O N do ácido acético, por exemplo, é o número de mols de ácido acético dividido pelo volume. Se eu pego 150 ml, misturo com mais 50, eu vou ter 200 de solução. Mudou o volume, mas não mudou o N. Eu não criei moléculas de ácido acético. Ok? Então, como é que eu calculo isso aqui agora? Que problema? Mas por que a molaridade vezes volume dividido por não sei o quê? Porque o N, ele não mudou. O que eu quero saber é assim, olha, eu tenho uma concentração de ácido acético inicial, antes de eu misturar. Essa concentração de ácido acético inicial é o número de mols de moléculas de ácido acético
dividido pelo volume, sempre lembrando que é um volume em litros, tá certo? Depois da diluição, eu vou mexer na concentração. Qual vai ser a concentração final? Bom, é a mesma coisa, né? Porque o número de mols não mudou. Eu não crio matéria e o equilíbrio não afetou significativamente a quantidade de matéria. Então, esse número de mols de ácido acético continua aqui. Quem mudou é o volume. Esse aqui é o volume inicial, esse aqui é o volume final. Bom, é fácil a gente fazer uma conta, né? Igualando N, porque N é o mesmo antes e depois da diluição. Então, a concentração inicial de ácido acético vezes o volume inicial é igual à concentração final de ácido acético, que é o que eu quero, vezes o volume final. Ou a concentração de ácido acético vai ser igual, a final, vai ser igual a inicial vezes o volume inicial, dividido pelo volume final. Efeito de diluição. Efeito de diluição. Eu não mexo na quantidade de matéria, eu não mexo no N, mas eu mexo no V, então a concentração muda sim. Então, na mistura de 150 ml com 150 ml da solução de ácido acético com 50 ml da solução de acetato, a minha concentração de ácido acético vai diminuir, porque o volume agora é maior. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Então, essa concentração aqui de ácido acético, que é a que eu vou usar, vai ser a concentração inicial é 1,0. O volume inicial é 150 ml. Dividido pelo volume final, que é 200 ml. Oi? Oi? Nesse caso não tem problema, mas eu não recomendo porque você cria o hábito de fazer isso e você tropeça na próxima conta que você for fazer, no qual você precisa usar litro e não ml. Então, sempre usa do jeito que está certo para evitar problema. Diga. A quantidade de matéria que veio do acetato, ela é desconsiderável porque ela dilui em 200 ml fica muito pequena. É isso? A mudança na concentração, na quantidade de ácido acético e de acetato, ela não é afetada pela presença da outra espécie química. Então, a do acetato não é afetada pelo acetato que vem do ácido acético. E nem a do ácido acético é afetada pelo ácido acético que vem do equilíbrio do acetato, porque esses equilíbrios estão muito deslocados para o ácido e para o acetato. Então você fala para mim, Dalva, mas é lógico que vai ter uma diferença. Claro que vai. Você percebe? Não percebe. Com esse número de algarismos significativos, você não percebe. Se você te calculasse, você fala assim, não, Dalva, mas eu vou usar uma balança analítica de 5 casas, eu vou usar uma vidraria hiper mega blaster aferida e eu vou ter uma concentração com 5 casas decimais. Perfeito. Muito provavelmente você ia ver diferença aqui. Tá? Mas não é isso que a gente faz em tampão. Se vocês olharem a literatura que traz valores de solução tampão, geralmente nem a segunda casa decimal é apresentada. Geralmente é um tampão pH 7,0, o ácido acético acetato é um tampão pH 4,7. Quando a gente fala isso, a gente está considerando um algarismo significativo. Então... Mas se a gente tivesse colocado uma quantidade, uma concentração muito pequena de acetato de sódio, também iria afetar a concentração? Não seria significante? Não, seria, mas não é isso que a gente faz em tampão. Né? É claro que se você tivesse uma quantidade pequenininha de acetato,
É mais ou menos a mesma coisa do que a gente fez aqui com uma quantidade pequena de 1H+. Você concorda? Eu só mudei a espécie. Acetato e acetato. Então, é claro que tem um efeito, mas é um efeito muito pequeno mesmo assim. A gente considera a concentração inicial mesmo. Sempre. Porque a gente trabalha, em tampões, a gente trabalha com concentrações elevadas, tanto do ácido quanto do sal. Tá? E a razão para isso é fácil entender, né? A capacidade tamponante depende dessa concentração. Se eu vou fazer um tampão que tem uma concentração de ácido da ordem de 10 a menos 2, 10 a menos 3 mol por litro, a capacidade tamponante desse tampão vai ser pífia, porque ele vai tamponar até um certo limite. Mas à medida em que eu coloco H+, mesmo em quantidades pequenas, está mudando a concentração relativa de ácido e sal. Então, eu ultrapasso a capacidade tamponante do tampão muito rapidamente. Ou seja, com pequenas alíquotas de ácido ou de base, o tampão já para de funcionar como tampão. Então, eu trabalho com concentrações altas de ácido e de sal. Então, quanto que dá aqui? Porque isso aqui é 3/4, né? Com 2 algarismos significativos, é 0,75 mol por litro. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o sal. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa para o sal. E na hora que eu faço para o sal, a concentração de íons acetato final é igual à concentração inicial de íons acetato vezes o volume inicial dividido pelo volume final. E aqui eu vou ter 1,0 vezes 0,050 dividido por 0,200. Isso aqui vai dar? Quanto dá isso? 0,25. Divide tudo por 0,050, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 4, 1 sobre 4, 0,25. Bom, aí eu só tenho que jogar na minha equação. Posso apagar desse lado aqui? Posso? Porque ali eu coloco o valor da resposta. Então, vamos refazer agora, sem pensar naquela equação de Henderson-Hasselbalch, né? Vamos fazer aqui usando as concentrações. Concentração de ácido acético na mistura, 0,75. Aí eu tenho o equilíbrio, X moléculas vão sofrer ionização e vão gerar íons acetato, íons H3 ou mais, ou H+. Aqui eu tenho X, que vem do equilíbrio do ácido acético, mas a minha fonte de acetato não é só o acetato que vem do equilíbrio, certo? Eu tenho uma mistura do ácido com o sal. Qual é a concentração de sal que eu sei que tem lá no sistema? 0,25. E a concentração de H+? X. Olha que coisa bonitinha. Isso aqui é um equilíbrio, continua sendo um equilíbrio, continua tendo a mesma constante de equilíbrio, graças a Deus. Então, eu tenho 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x mais 0,25 vezes x dividido por 0,75 menos x. E aí?
Eu montei a equação como a gente estava montando até agora. A única diferença é como eu tenho uma mistura do ácido e do sal, eu tenho que considerar não só o acetato que vem desse equilíbrio, mas também a concentração nominal do sal. E aí? Esse X aqui vai ser muito baixo, certo? Mas é só isso que eu estou olhando aí? Oi? Olha, esse aqui, isso aqui é 0,75. Porque eu sei que olhando para o equilíbrio, a presença de acetato vai fazer com que ele se desloque para lá. Se antes já era da ordem de 10 a menos 3, agora vai ser menor ainda, por causa do deslocamento do equilíbrio. Então, 0,75 menos x com x pequenininho, com 2 significativos, é 0,75. E aqui em cima, também, né? X é muito pequenininho frente a 0,25. Portanto, x mais 0,25 é 0,25. Certo? Esse tipo de conta é bom, né? Fazer. Corta tudo. Chega lá no final, 0 igual a 0. Yes! Oi? Acetato que vem da ionização do ácido, assim, pequena? Por isso que eu calculei antes, eu não tenho o trabalho de convencer vocês. A gente fez junto. Quanto que dá isso aí? Oi? Porque x, gente, é muito pequenininho. Nós calculamos lá no segundo exercício. Se eu só tiver ácido acético em água, esse x, ele é da ordem de 4 vezes 10 a menos 3. Tá certo? Se eu coloco acetato, uma grande quantidade de acetato, como eu tenho aqui, esse equilíbrio, ele vai estar mais deslocado ainda para lá. Porque o equilíbrio se desloca, as concentrações relativas se movimentam de modo a atenuar esse acréscimo de acetato. Como é que eu atenuo isso? Formando ácido acético. Então, se esse X já era pequeno, se ele já era da ordem de 10 a menos 3, eu posso esperar que ele seja menor ainda. Tá certo? Mas se for da ordem de 10 a menos 3, ele já não afeta a minha concentração. Nem aqui e nem aqui. Certo? Então, isso aqui, essa nossa conta, é 0,25x dividido por 0,75 é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o Aleph já calculou para a gente. X vai ser 5,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Eu vou deixar para vocês fazerem aqueles cálculos ali, tá? Para a gente encerrar isso no comecinho da aula de amanhã. Mas olhando aqui, X é a concentração de H+, certo? O que eu já posso falar? Vamos fazer aqui. Esse é o 10. Qual é a concentração de acetato? Qual é a concentração de acetato? 0,25. Ah, Dalva, mas é 0,25 mais x. Só que x é da ordem de 10 a menos 5. Não vai afetar esse número. Qual é a concentração de H3 ou mais? 5,4. Ah, aqui afetou. Esse pH aqui, quanto que é? Mais ou menos. 4,27. Vocês lembram do que a gente falou, daquela equação de pH? O pH de um tampão, ele é dado pelo pKa menos o log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. A concentração do ácido é maior do que a do sal.
Então, eu espero um pH do tampão menor do que o pKa. O pKa é 4,74. A concentração de ácido acético, quanto que é? Quanto vocês falaram? 27. Se vocês pegarem e usarem aquela equação, agora que nós já vimos conceitualmente, se vocês pegarem aquela equação que eu falei que chama equação de Henderson-Hasselbalch, vocês pegarem a equação que é isso aqui, e aplicarem aqueles valores que nós vimos, que nós calculamos ali, do ácido e do sal, isso aqui vai dar pH é igual a 4,74 menos o log, concentração do ácido é 0,75, concentração do sal é 0,25, vocês vão ter log de 3. Alguém pode calcular rapidinho o log de 3? — 0,48. Tira daqui, tem que dar aquilo ali. Porque é a mesma coisa. Isso aqui é só uma forma compacta de nós escrevermos aquilo que nós escrevemos lá.